Hoje vamos falar a respeito da nossa filiação ao Senhor. E ela acontece através da fé. Amém? Filhos de Deus mediante a fé. Você é um filho de Deus? Já parou, já refletiu a respeito disto? Geralmente as pessoas dizem, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Todo mundo se diz filho de Deus. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles possuem qualidades que marcam esta condição e nós precisamos carregar essas qualidades na nossa vida. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 26 até o 29. Ouça com atenção. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Amém? Senhor, nós te louvamos pela palavra. E queremos que tu venhas nos dar a instrução, a revelação, Senhor, para que nós possamos buscá-lo cada dia mais com todas as nossas forças. Para que sejamos de fato teus filhos e vivamos como tais. Oh Deus, abençoa-nos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, certamente não há um privilégio maior para a humanidade a não ser se tornarem filhos de Deus. Com certeza é o maior privilégio que o homem pode receber na sua vida, pode usufruir, a sua condição de filho de Deus. Nós precisamos buscar com todas as nossas forças essa realidade, vivermos essa verdade no nosso dia a dia, para que o nome santo de Deus seja honrado, seja exaltado, para que tudo quanto façamos seja uma demonstração da nossa condição de filhos de Deus. Homens e mulheres comprados a preço de sangue e com certeza co-herdeiros com Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo. A partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso e seremos ouvidos. Porque a palavra diz que o Senhor tem prazer em atender o clamor daqueles que o amam. E só podem amar a Deus de fato aqueles que são filhos do Senhor. Caso contrário, é um amor fake, um amor falso, um amor que de fato não existe. Mas aqueles que são filhos de Deus, estes têm os seus corações dominados pelo Espírito Santo. E dali sai a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. E a oração, com certeza, é ouvida pelo nosso amado. Oh, glórias! Estes amados, os filhos de Deus, hão de receber a glória de servir, de andar, de viver princípios do eterno. E quando nós meditamos um pouco a respeito dessa filiação ao Senhor, nós vamos concluir que muitas vezes temos que fazer acertos na nossa caminhada. Fazermos acertos, para que estejamos de acordo com aquilo que Deus quer, não segundo aquilo que nós concluímos como certo, mas sim aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não é o querer ser filho de Deus, apenas querer ser filhos de Deus, o desejo de ser, mas sim a condição, a realidade, um fato, quando nós nos dedicamos, quando nós nos encaixamos na vontade do amado. E que nós, amados, estejamos atentos a esta realidade, para que em todas as coisas o Senhor seja o nosso Pai, seja aquele que nos envolve, que nos abençoa, que nos sustenta, que nos fortalece. Que tenhamos alegria no Mestre, que tenhamos prazer em Jesus, que vivamos de fato a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Amém? Mas para que nós possamos ser filhos de Deus, é um ato de fé. É mediante a fé, irmãos. Não há outra forma. É mediante a fé. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Ouça o que está escrito. Uma palavra aos da Galácia. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. São filhos de Deus mediante a fé. A fé
é o elo de ligação. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, sem fé é impossível fazermos a vontade do Eterno, sem fé é impossível andarmos com Deus e, sem fé, é impossível de fato sermos filhos de Deus. Quando dizem por aí, e é muito comum nós ouvirmos as pessoas afirmarem, todos são filhos de Deus. Todos, vírgula. É preciso colocarmos uma vírgula, porque são filhos de Deus aqueles que confiam no Senhor, que acreditam em Deus, que vivem os princípios do Eterno. Caso contrário, são meras criaturas. Vieram à existência porque o Senhor permitiu, porém não passaram pelo processo de filiação. Mas qual é o processo, irmãos? Primeiro ponto, é necessário nascer de novo. Se queres ser filho de Deus, preciso nascer de novo. Nascer de novo. E nós sabemos que esse nascimento, ele é espiritual. É o momento que você morre para si mesmo, que você renuncia à tua existência. É o momento que você deixa todas as coisas para trás. É o momento que você reconhece que Deus precisa ser o soberano no teu coração, na tua vida. A partir desse momento, nós vamos abandonar as práticas erradas, abandonarmos o pecado, vamos abraçar o Senhor e vamos partir para uma nova vida. Vamos nascer de novo para a honra e para a glória do Eterno. É evidente que esse nascimento é um mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito que nos convence de pecado. É o Espírito Santo que nos faz ver a nossa condição de pecadores e a necessidade de, arrependidos, confessarmos e mudarmos de vida. Eis o porquê que é preciso olhar para o Senhor. Olhar sempre para Deus. Mas o interessante, amados, que aqueles que são filhos de Deus, esses carregam em si a genética de Deus. A genética de Cristo. Ou seja, se eu sou filho de Deus, eu preciso assemelhar-me a Ele. Viver os princípios que lhe são agradáveis. A minha vida precisa mostrar Jesus. Meus atos, minhas ações, o que falo, o que penso, o que vejo. Todas essas coisas precisam estar amarradas na vontade do Senhor, amarradas no mover do Todo-Poderoso. E quando nós temos a genética de Deus na nossa vida, certamente o amor será uma verdade. Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque é um dos mandamentos do Eterno. Ainda, teremos amor pela palavra do Senhor. Vamos lê-la, vamos meditar na palavra, vamos nos deixar encher pela santa e bendita palavra. Teremos ainda uma vida de oração. Sem oração, como é que vamos acessar a presença do Senhor? Nós temos que ter uma vida cotidiana de oração. É preciso orarmos, clamarmos, é preciso conversar com o Senhor. E ainda, irmãos, aqueles que são filhos de Deus, mediante a fé, são santos. É impossível um filho de Deus que vive na prática do pecado. Mas os filhos de Deus deixaram a velha vida, porque nasceram de novo, vivem uma vida segundo Cristo, e aquilo que gera o pecado não mais faz parte do seu ser, não mais tem poder sobre a sua vida. E ainda, no seu dia a dia, testemunha a respeito do Pai amado. Fala a respeito do Senhor. Fala a respeito do amor de Cristo, para que as pessoas possam entender a necessidade também de servir ao Todo-Poderoso e de serem feitos em filhos do Senhor. Amém? Esta é uma das verdades. Para sermos filhos do Senhor, é necessário crermos em Deus com toda a nossa força. E crer no Senhor está associado à vivência, é vivermos os princípios do amado. Ainda no versículo 27, Gálatas capítulo 3. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha que interessante, irmãos. Batizados em Cristo. Batizados. Esta é uma questão de fé. Quando nós temos fé, nós vamos buscar aquilo que é agradável, aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que satisfaz o coração de Deus. E uma das coisas que o Eterno quer é que passemos pelo batismo, glórias, que sejamos batizados. O batismo, irmãos, ele está revestido de sentido físico, mas também espiritual.
Quando você desce as águas, certamente você está falando: Deus, estou mudando de vida, estou abandonando as velhas práticas. E quando você sai das águas, eis aí a nova criatura saindo das águas. É o sentido espiritual, irmãos, é o sentido espiritual. É uma realidade que nós precisamos, como servos do Senhor, abraçar. Porque sem o batismo, que significa que nós cremos no Senhor, como é que vamos fazer, como é que vamos agradá-lo? É mandamento do Senhor que passemos pelas águas, que sejamos batizados pelo Espírito Santo de Deus também, para que assim tenhamos o poder, tenhamos a autoridade para ministrarmos a palavra e fazermos a vontade do Senhor. Mas há um detalhe: para que passemos pelas águas, necessário é que haja fé no nosso coração, a fé que gera arrependimento. Sem arrependimento, como é que nós vamos passar pelo batismo? Como é que nós vamos morrer, sepultar a velha vida, se não há arrependimento? Necessário é que haja arrependimento na nossa vida. E o que é arrependimento? Arrependimento, irmãos, é deixar o passado no passado, as velhas práticas lá onde elas estão, e recomeçarmos, iniciarmos a caminhada com o Todo-Poderoso. É uma vida nova que é gerada na nossa existência. A palavra de Deus chama-nos a atenção para o arrependimento. O arrependimento como necessidade, um sinal que estamos aptos a descer as águas. É por isso que a Igreja Missão Vivos não batiza crianças. Nós não as batizamos porque entendemos, à luz da palavra, que batismo é fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Como é que nós podemos batizar uma criança se ela não tem essa conotação de arrependimento, de mudança de vida, da necessidade de abraçar princípios de Deus e vivenciá-los no dia a dia? Eis o porquê que a Igreja Missão Vivos não batiza crianças. E quando nós, amados, descemos as águas, estamos reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, o senhorio do Senhor. Nós vamos reconhecer a paternidade de Deus, que somos filhos. E quando saímos das águas, certamente saímos com a marca de filhos de Deus. É evidente que isso não é algo mágico ou algo generalizado. Para que isso seja fato, necessário é que tenhamos o coração totalmente aberto, sensível ao mover do Espírito Santo de Deus, sensível à vontade do Eterno, prontos para uma mudança verdadeira de vida. Irmãos, quando batizados, gera uma profunda unidade, uma profunda comunhão com o Senhor. Amém? Se você ainda não passou pelas águas, busque isto. É mandamento do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando os que creem. É o mandamento do Senhor. Muitas vezes, muitos esbarram em situações que estão fora do seu controle. Muitas vezes as pessoas não se batizam porque tem problemas dentro do seu lar. Por exemplo, não consegue ter um casamento formal. Eu não posso batizar porque não sou casada, eu casado, não posso. Mas, amados, nós temos que fazer a nossa parte com relação a isso. Se porventura o teu cônjuge não quer honrar esta parte, faça você com Deus a tua. Nós não podemos nos deter por situações que estão fora do nosso controle. Se porventura tu és filho de Deus, filha de Deus, bom é que tu desças as águas, mesmo que haja impedimentos, mas que esses impedimentos não possam te afastar da presença do amado Jesus. Amém? Quando nós, amados, entendemos a mensagem de Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que tomaremos posse de tudo que é Cristo e tudo que é de Cristo. Amém? Quando você, irmãos, é filho do Senhor, quando você deixa se mover por essa verdade, aquilo que é comum ao Senhor será comum a você. Aquilo que é comum a Cristo será comum a você, porque esta é a promessa da palavra de Deus para a nossa vida. Nós temos que almejar e buscar com todas as nossas forças. Filhos de Deus mediante a fé. Essa é uma realidade. É mediante a fé.
Não é algo que há de acontecer naturalmente, algo que há de acontecer por acaso, não. Eu tenho que almejar, eu tenho que querer, eu tenho que passar pelo processo de filiação. E a partir do momento que eu entendo isso, desço as águas, sou revestido pelo poder de Deus, torno-me semelhante a Cristo Jesus. Ele há de mover na minha existência. O Espírito Santo há de morar no meu coração. Eu serei templo do Espírito Santo de Deus. Mas esse ser templo do Espírito Santo de Deus não é uma deixa para que muitos deixem de congregar. Não é nesse aspecto. Nós somos templos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. No entanto, a palavra diz que bom é que estejamos congregados. Bom é que estejamos juntos, louvando e adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus. E nesses últimos tempos, os chamados desigrejados aproveitam essa oportunidade, esse fato de sermos templos, para afirmarem que não é preciso estarmos congregados, mas a palavra do Senhor diz que necessário é que seus filhos estejam congregados para louvarmos, bendizermos, adorarmos o nosso Senhor. Amém, amados? Independente da raça e gênero. Olha que interessante. Isto tudo é independente da raça e do gênero. Não importa se a pessoa é branca, preto, azul, amarelo, não importa essas coisas. Se é brasileiro, americano, africano, se é europeu, não importa. Ainda, se é macho ou fêmea, não importa. Não importa, amados. Porque o Senhor, Ele olha para todos nós da mesma forma. Olha que bênção. O Senhor olha para cada um de nós da mesma forma. Versículo 28, Gálatas capítulo 3. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós vivemos dias em que as pessoas estão naquela filosofia de separar tudo. Tudo é separado. Mas ao olhar do Senhor sobre a humanidade, o Eterno vê homens e mulheres, não vê necessariamente o gênero, mas vê seres humanos que necessitam da sua graça e da sua misericórdia. Queridos, quando nós somos filhos do Eterno, filhos de Deus, nós com certeza vamos amar o Senhor e seremos amados pelo Todo-Poderoso. Independente da nossa condição social, é muito comum nós vermos dentro das igrejas as pessoas que possuem posses ter ascendência sobre os demais. Elas são mais bem vistas, são chamadas sempre para estar à frente, são pessoas que estão sempre sendo convidadas para alguma coisa. Infelizmente, o homem olha para esse aspecto, a condição social, a condição financeira de alguém. Mas o Senhor não está nem aí se a pessoa é muito rica ou muito pobre. O que Deus quer é a sua alma e abençoa de forma poderosa aquele que crê, aquele que confia. Essa é a verdade do Senhor. É o Deus que não faz distinção. Não importa também a cor da pele. Não importa. Não importa se é preto, se é branco, amarelo, azul, enfim. Não importa. Não importa a cor. O que Deus quer, irmãos, é o coração. É o coração. Nós temos que entender essa mensagem. Nós não podemos olhar, por exemplo, para uma pessoa que é diferente, a cor diferente da nossa, e achar que somos melhor do que ele. Não. Deus nos trata de forma semelhante. Esse é o grande amor do Senhor para com a nossa vida. Nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Outro aspecto que nós temos observado nesses últimos tempos, sempre houve isso, é que muitas igrejas, muitas denominações colocam a mulher numa condição inferior ao homem. A mulher não pode pregar, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ser sacerdote, não pode, enfim. A mulher está cheia de limitações dentro da igreja. Não é assim? Mas onde é que nós encontramos referência a isto na palavra? Quando o apóstolo Paulo fala a respeito que a mulher fique calada na igreja, fique calada no templo, é preciso observar o contexto. Paulo estava em terra de pagãos, numa terra difícil, pregando uma mensagem nova. A mulher não tinha valor nenhuma.
A mulher era comercializada, a mulher tinha que ficar calada, a mulher era uma espécie de objeto dentro do lar. Veja como era. Como é que uma palavra de Deus poderia sobressair ou ter credibilidade diante de uma sociedade na qual a mulher não tem nenhum tipo de valor? Paulo olhou para essa situação, viu que tinha mulheres, tanto é que ele falou que as mulheres fiquem caladas, isto porque existiam mulheres que tinham condições de falar. E Paulo disse que as mulheres fiquem caladas, porque o testemunho não seria bom. Eram novos princípios pregados. Havia o judaísmo, havia o paganismo, havia uma série de religiões muito loucas naquela época. E como é que chega uma religião que prega a Cristo o Senhor e a mulher que não era bem vista nesse aspecto de sobressair, a mulher não tinha esse poder, essa autoridade, como é que o evangelho haveria de prosperar? Não seria bem aceito. Certamente foi este um dos motivos que fez o apóstolo Paulo afirmar que a mulher fique calada. No entanto, quando nós observamos a palavra, o próprio Paulo diz, parece que entrou em contradição, mas olha o que ele falou: nem homem, nem mulher. O Senhor, quando olha, Ele não nos vê como fêmea e macho. Ele nos vê como servos, como filhos. Não é uma questão de gênero, mas uma questão de filiação, de subordinação à vontade do Senhor, de obediência a princípios do Todo-Poderoso. E há exemplos diversos na palavra dentro de Israel, exemplos que a mulher, ela tinha autoridade, ela tinha condições de sobressair diante da sociedade. Mulheres que exerciam cargos relevantes diante da sociedade, diante do povo judeu. Mas essa questão do apóstolo Paulo, ele não estava falando para judeus especificamente, mas falando para pagãos. Mas quando você olha no Antigo Testamento, quantas mulheres foram usadas de forma poderosa pelo Senhor? Amém? Nós temos que ter cuidado, amados, para não criarmos doutrinas onde não há doutrinas. E a vontade do Senhor é que vocês, mulheres, trabalhem. Faça a vontade do Senhor. Que sejam sacerdotisas, como o Senhor as chamou para ser. A Igreja Missão Vivos não faz distinção. Nós entendemos que tanto homem quanto mulher é preciso que sejam dedicados, consagrados e que façam em pé de igualdade a obra do Senhor, sem distinção. Esse é maior, esse é menor. Não, que façam com prazer, com alegria, marcados pela santidade. Amém? E esse ser sacerdote, com certeza, é um relacionamento direto, profundo, o desejo, a necessidade de servir ao Senhor. Busque isso para a tua vida, porque o Senhor tem esta promessa para cada um de nós, inclusive para vocês, mulheres. Deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Filhos de Deus mediante a fé. Nós precisamos entender que para sermos filhos de Deus, necessário é crer no Senhor, sermos batizados no Senhor. Ainda, independente da raça e ou do gênero, é possível que sejam filhos de Deus todos aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. Versículo 29, Gálatas capítulo 3 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só que bênção, irmãos. Sois de Cristo e herdeiros das promessas. Que nós entendamos que somos herdeiros da promessa de Deus. A promessa que o Senhor fez a Abraão, o pai de multidões, o pai da fé. Que nós possamos receber, tomar posse dessa promessa de Deus para a nossa vida. Com certeza, a promessa é o resultado da aliança que Deus formou com Abraão. Se vocês lerem a história de Abraão, verão que parece que Abraão é nosso contemporâneo. Parece que vive nos dias de hoje, porque não estava atrelado à lei, faça isso, faça aquilo, haja dessa forma ou daquela outra forma, mas era mediante a fé. Foi pela fé que Abraão deixou a sua cidade, partiu para uma terra estranha. Foi pela fé que ele agiu, é pela fé que ele se movia, é pela fé. E nós precisamos possuir a mesma fé, irmãos. Eis a promessa, possuirmos a mesma fé, uma fé
plena em Deus, sem restrições, mas uma fé que nos leva a andar, que nos leva a amar, que nos leva a fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E não te esqueças ainda, é nossa responsabilidade. A fé é nossa responsabilidade. Quando nós cremos no Senhor, nós vamos viver a aliança do Senhor. Vamos viver a vontade do Eterno. Vamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa existência. Deus será o centro da nossa vida. Nesses últimos tempos, com certeza, colocar Deus no centro da vida é difícil. É difícil, irmãos. Mas somos chamados para sermos filhos. E como filhos, temos um só Pai. O nosso Pai é o Senhor. Nós temos que devotar a Ele toda a nossa obediência, todo o nosso ser. É necessário vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Amém? Nós temos que entender, irmãos, que o primeiro lugar na minha vida, na tua vida, é do Senhor. Mas o que é esse primeiro lugar? É tudo para a honra e para a glória do Senhor. Se não for para a honra e para a glória do Senhor, não te serve. Não te serve. Teu casamento precisa ser para a honra e para a glória do Senhor. Teu trabalho, para a honra e para a glória do Senhor. Teus recursos financeiros, para a honra e para a glória do Senhor. Tua casa, para a honra e glória do Senhor. Filhos, para a honra e glória do Senhor. Bens, para a honra e glória do Senhor. A tua vida, de uma forma muito completa, ela precisa ser para honrar e glorificar o nosso amado Jesus. Eis aí, colocar Cristo no centro, colocar Deus no centro, é buscá-lo e tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Assim agem aqueles que são filhos de Deus. Os filhos do Senhor têm prazer no seu Pai, têm prazer em servi-lo, em adorá-lo, têm prazer em andar com Ele, têm prazer em ter comunhão com Ele. Amém? E que nós, amados, analisemos a nossa existência. Que nós precisamos refletir muito. A nossa vida precisa ser marcada por reflexões. Eu tenho que parar. Eu tenho que refletir. Até que ponto eu sou filho de Deus? Até que ponto Deus é meu Pai? Até que ponto Ele está em primeiro lugar na minha vida? Até que ponto de fato eu obedeço? Até que ponto eu o louvo, eu o adoro? Eu tenho comunhão? Nós temos que parar, pensar. E se concluirmos que estamos em falta, é tempo de passarmos mais uma vez pelo arrependimento, pela confissão de pecado, pelo acerto com o Senhor, para que a nossa vida seja semelhante ao Senhor, segundo aquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? O fato de sermos batizados, vale ressaltar, o fato de sermos batizados ou fazermos parte de uma igreja não necessariamente indica-nos como filhos de Deus. Não é uma indicação. Não necessariamente. Porque muitos passaram pelas águas, mas não persistiram no caminho do Senhor. Portanto, tomaram um banho mal tomado. Saíram dali molhado e foi apenas isso que aconteceu. Batismo é fruto de arrependimento. É fruto de amor ao Senhor, de fé, de convicção no Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que dizem o seguinte: pastor, e já aconteceu isso muito aqui, pastor, eu era da igreja tal, fui batizado, desviei-me dos caminhos do Senhor, mas já fui batizado, eu não quero batizar novamente. Na verdade, ele não foi batizado, ele tomou um banho sem sabão, desviou-se, abandonou o Senhor. Portanto, não foi uma realidade o batismo. Não houve a transformação que o leva ao batismo verdadeiro. Entenda dessa forma. Se você batizou-se, desviou-se dos caminhos do Senhor, para nada serviu aquele batismo. Funciona assim, irmãos. E eu acho que todos aqueles que desviaram-se dos caminhos do Eterno e voltaram para os pés de Cristo, deveriam passar pelas águas novamente. É uma reafirmação da sua fé, da sua convicção, da sua condição de filho de Deus, de filha de Deus. E nunca te esqueças, um dos maiores privilégios que nós temos na nossa existência é olharmos para Deus e termos a liberdade de chamá-lo de Pai. Glórias! Já pensou? Você olha para Deus e o chama de Pai.
E isto não apenas meras palavras, palavras vazias, mas de fato, você sentindo isso no coração, Deus é meu Pai. Deus me abençoa, Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele zela, Ele transformou-me, Ele mudou a minha sorte, Ele deu-me condição de acessar a sua presença. Irmãos, isso é apenas para os filhos. É uma realidade na vida apenas daqueles que são filhos do Senhor. Busque isso com todas as forças do teu coração. Busque essa filiação verdadeira com Deus. Uma filiação mediante a fé. E vale ressaltar que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Ou seja, se você afirma, eu tenho fé, mas se as tuas obras não te assemelham a Cristo Jesus, a tua fé é morta. Se você não tem uma vida condigna com os princípios de Deus, a tua fé é morta. Nós temos que confiar no Senhor, ter fé no Senhor e viver os princípios de Deus acima de todas as coisas. Em cada instante, em cada minuto da nossa vida, a vontade do Eterno precisa estar em alta. Amém? E assim certamente seremos chamados por Ele, por Deus, de filhos amados. Oh, glórias! E essa é uma das maiores honrarias que nós podemos receber sobre a face da terra. Não o título de cidadão de uma cidade, ou os títulos de honra que existem por aí. Mas o maior título que nós podemos ter é sermos chamados de filhos de Deus. Oh, glórias! É para isso que nós vivemos, para servir o nosso amado Pai. Amém? Oh, glórias! Que o Senhor plante essa palavra no vosso coração. Que seja uma palavra de reflexão, de análise. Que vocês possam rever conceitos, princípios, para que vivamos a verdade do Eterno e assim sermos achados por Deus como filhos. Amém, gente? Oh, glórias! Vamos orar, amados, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que nesse momento o Teu Espírito venha mover no nosso coração, Senhor. Tocar na nossa vida, Pai. Fazer-nos entender, Senhor Jesus, a condição de filhos e que possamos viver a Tua verdade acima de todas as coisas. Que os nossos passos, que as nossas ações, que tudo quanto façamos, meu Deus, sejam para a Tua honra e para a Tua glória. E que aqueles que andam conosco nos vejam como filhos Teus, como pessoas que andam contigo, cheios do Espírito Santo, meu Deus. Que esta palavra, Pai, fique gravada no coração de cada um que há de ouvi-la. E que haja transformação nessas almas para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem 979.